Olá, seja bem-vindo ao canal Em Busca da Sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, onde surgiu e por que nós comemoramos a Páscoa. O que tem a ver o coelhinho da Páscoa? Então hoje nós vamos falar sobre este assunto. Vem comigo logo depois da vinheta. E o que sabemos? Sabemos que a Páscoa começou há muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus. Começou com o povo de Israel ainda escravo nas mãos de Faraó. Nós vamos ver no texto toda a referência que faz a Jesus e você vai ver comigo que faz todo sentido. Então, como que funcionou? O povo de Israel já estava sendo escravo nas mãos de Faraó há 400 anos, até que eles se revoltaram, convocaram Moisés. Moisés veio levantado por Deus, falou com o Faraó para que o povo pudesse adorar a Deus. E aí o Faraó não permitiu e isso foi sucedendo, praga atrás de praga. Quando passou a 9ª praga, Deus instituiu a instrução para Moisés: olha, o meu povo vai comemorar a Páscoa. Então vocês vão ter que pegar um cordeiro perfeito, novo, sem mancha, ou seja, sem pecado. Olha só a referência a Jesus. Alguém perfeito e sem manchas. Não é que o cordeiro estava sem pecado, mas era um cordeiro ainda novo, sem nenhum defeito, sem nenhum defeito físico, sem nenhum defeito na sua formação, ou seja, tinha que ser o melhor para ser sacrificado a Deus. E esse sacrifício tinha que ser guardado o sangue, tinha o tempo certo de comer a carne após esse sacrifício, e esse sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta. E o anjo da morte viria na 10ª praga, que viria na terra do Egito, e passaria pelas casas. Onde tivesse a marca do sangue nos umbrais da casa, o anjo passaria direto. Onde não tivesse, ele entraria e o primogênito morreria. E assim sucedeu. Onde tinha a marca de sangue, se reconhecia que era o povo de Deus, eram os filhos de Deus. E onde não tinha, o primogênito morreu. E naquela noite houve um grande choro, uma grande perda na terra do Egito, porque obviamente eles não acreditavam em Deus, obviamente eles não seguiram esse procedimento. Então Deus foi e libertou o seu povo. E foi aí que Faraó libertou o povo, porque ele já não aguentava mais, afinal de contas, também ele perdeu o seu filho, porque não seguiu o procedimento, não libertou o povo, seu coração estava endurecido. E aí o povo é libertado diante deste marco, que foi a morte dos primogênitos. E até hoje a festa judaica é comemorada. Então hoje nós temos uma festa judaica e uma festa cristã da Páscoa. Só que a festa judaica, o motivo pelo qual os judeus comemoram a Páscoa é pela libertação do povo da escravidão do Faraó. Então, a libertação do povo da mão da escravidão de 400 anos. Nós cristãos comemoramos a Páscoa porque Jesus ressuscitou. E aí, não só a referência, mas sim as datas seguiram a mesma referência. Então hoje ficamos a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Então nós temos toda uma referência de que Deus ia libertar o seu povo através do sacrifício do Filho, que era o Cordeiro sem manchas, sem marcas e sem defeito. E que este sangue que foi derramado nos faz filhos de Deus, porque nos perdoa dos nossos pecados. Só que Jesus não só morreu em vão, porque se ele só tivesse morrido, de nada teria valido esse sacrifício. Então, ele também ressuscitou no 3º dia. Como ele ressuscitou no 3º dia, nós temos a esperança, porque a sua ressurreição foi o mar para que nós fôssemos livres. Livres de quem? Da escravidão do pecado. Então, naquela época o povo foi livre da escravidão do Faraó. Hoje nós somos livres da escravidão do pecado. Mas isso é para aqueles que o aceitaram. Aqueles que não aceitaram, aqueles que não têm o sangue, a aliança, a marca do sangue, que representa uma aliança nos umbrais da porta, ou seja, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, único e suficiente Salvador, não são livres do pecado.
E olha o que diz Êxodo 12, versículo 24. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Mas você pode estar se perguntando, mas por que essa festa é tão importante para nós, a ponto de ser celebrado por nós aqui no Brasil até os dias de hoje? Vamos lá para o ponto 1. Jesus é o Cordeiro sem defeito que apontava para o sacrifício da cruz. Não era assim que tinha que ser feito? Escolher dentro do povo um cordeiro sem defeito para ser sacrificado, para pegar aquele sangue e passar nos umbrais da porta. Olha só o que João diz no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outros textos também podemos usar, como de Isaías 53, Pedro 1, 18 e 20, que vai fazer referência a Jesus como o Cordeiro Santo de Deus. E segundo ponto, o povo sendo libertado da escravidão do Egito aponta para a nossa libertação do pecado. Hoje somos chamados de um povo de Deus, independente da sua igreja, independente da sua doutrina, mas assim, claro, para todos aqueles que aceitaram esse sacrifício, que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós podemos ser chamados de um povo de Deus. Então, Jesus ele fundou uma nova nação, daqueles que foram libertos do pecado e hoje vivem livre de uma condenação eterna. Ponto 3. Um povo escapando da morte, ou seja, escapando da morte, graças a uma instrução de colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, livrou a morte do seu Filho primogênito, nos aponta para nós escapamos da morte do pecado, porque Jesus ele ressuscitou. Olha só o que diz Apocalipse 1, versículo 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, Jesus nos livrou da morte, mas não dessa morte física, mas sim de uma morte eterna. Então, para aqueles que o aceitaram, tem a vida eterna. Para aqueles que não aceitaram, tem a morte eterna. Jesus não só venceu a morte, mas também ele foi o primogênito a ressuscitar. Para que nós também ressuscitamos com ele naquele grande dia. Portanto, para nós cristãos, a Páscoa é comemorada em memória ao sacrifício e à ressurreição de Cristo. E a segurança e a esperança é que com ele morremos e com ele ressuscitaremos. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se deu um significado para a sua Páscoa, além do coelhinho da Páscoa, mande esse vídeo para alguém, porque vai abençoar outra vida. Se você curtiu, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!